No business, no Career Model Canva do Bootcamp na Vila do Pão, nós também temos uma parte em que tu tens que escrever a proposta única de valor. Se no teu negócio, o teu negócio tem que ter uma proposta única de valor, tu, enquanto profissional, também tens que ter uma proposta única de valor. Certo. For example, myself, when I go to a job interview, I say, look, My salary. eu sou muito popular, é por isso que vocês têm que me contratar, porque eventualmente vocês vão precisar da minha popularidade. Uau, olha. Então, eu já sei que a minha proposta, outra proposta única de valor que eu descobri recentemente que eu tenho. Eu consigo ingressos VIPs com uma facilidade que eu não entendo. Até eventos que eu não Fala mesmo isso para até eventos que eu não estou a planificar ir. Yeah. Às vezes me dão ingresso VIP. Às vezes eu só chego num evento. Não, doutora Carmen, não pode ficar atrás, tem que sentar aqui. Meu Deus, eu nem estava Quer dizer, você prevista para trabalhou de falar. uma forma tão boa, tão elevada no seu marketing pessoal, que criaste uma autoridade até um certo nível, que Todo hoje mundo tem tens que ficar em acesso. Parampas. Yeah. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Ango Polyglot. Sou Bernardo Silvino e Nado Kanza, o vosso boy. E a minha convidada de hoje dispensa apresentações. Eu sou fã, a primeira vez que eu vi um post dela no LinkedIn, fiquei sempre, eu disse, wow, my God, eu preciso conhecer essa jovem senhora, porque é indescritível a sua capacidade de produzir conteúdos no LinkedIn. Ela tem uma experiência vasta em desenvolvimento de projetos sociais e, o melhor de tudo, ela fala inglês, pessoal. Por isso é que eu a trouxe aqui para sabermos um pouco mais sobre a Carmen, porque ela é bem conhecida lá no LinkedIn, ela arrasa no LinkedIn. Vamos saber como é que tudo isso começou, como é que ela se tornou a Carmen de hoje. Hi, Carmen. Hi, Bernardo. Hi, everyone. Hello, guys. Yeah. I always wanted to say that. Wow. I feel good. Hello, guys. I feel glad to know that I did you. Yeah. To Dreams make come it. true. Dreams come true, and Yeah. it is my dream also come true to have you here. I feel honored, you know. Thank you for your invitation. I'm a little bit nervous, but I think we'll be nice. It happens. We're going to have a good time today. Even me, I'm nervous because I'm with you. Hey. I'm a fan of yours. Really, let me tell you. So, how was your day? Oh, it's cool. I think it's still morning. It's so still morning. Yes, I mean the beginning of the day. Yeah, the beginning Yeah, it of was the good. day. I was sleeping, then I came here for the interview. Okay, so well, it's cool. It was easy to come here. Yeah, to get here. so easy. I know Luanda very well. Wow. Okay. I'm kidding. Yeah, I know you're kidding. I I know you're don't. kidding because every time I see you, I see many posts of you on social media, like in LinkedIn. You always say you are new here in Luanda. You have to Yes. learn more about the city and so on. Yes, and this happens especially because I divide my life. Sometimes I'm in Luanda, sometimes I'm in Benguela, and sometimes I'm in Wambo. Wow. So Benguela I know very well because I'm from there. And it's my hometown. I know everything. I'm the best person if you're going to Benguela to Yeah. ask where you should go to eat, to have fun, to drink a beer. I don't know. Yeah. But Luanda, and I feel like I didn't give a chance to Luanda Wow. because it's everything so chaotic here, And, the traffic. So yeah. when I'm here, I prefer to stay at home. I don't like to chill, so it's a little bit my fault. Okay, The reason okay. I don't know Luanda. Wow. Yeah. Wow. But Maybe I will. I promise to change this year. after this interview, you have Yeah, to. yeah, please. So, but before we dive into our real conversation, I want you to introduce yourself to our audience. Tell us who you are actually, where are you from? Okay, everything you need to say about you, about yourself. Okay, my name is Carmen Matea. I have two names in the middle, but I just like to introduce myself as Carmen Matea because I think people have too much extensive names. Hey. For me, people just should have two names. So Okay, my name okay. is Carmen Matea. I'm a young leader, a community leader. Yeah. I work with social projects. That's what I like. It's my dream job. And usually professionally, I like to introduce myself as a public intellectual because I Yeah. believe that I was born to go to interviews and to talk in, I don't know, a summit Yeah. and everything paid for me.
Yeah, Wow, yeah, wow, that's great. yeah. So you're from Benguela. Yes, I'm from Benguela, Mhm. Kamunda, Zona A. Camunda. I'm from Yes. Benguela also. I know, we are, Frontera. yeah, we are between, this is family business now. Now, for sure, it's family business. Yeah. Family business. Wow. So, when did you decide to pursue a career in social impact leadership? When you wake up in the morning, I have to pursue this No, career. I would like to if it was like that, but no. Mhm. First, I want to say that I always participated in social projects since my childhood. Yes, childhood, Yeah, yeah. I always participated in social projects. This is something that most part of people don't know about me. I was a Girl Scout. Wow. So, Mhm. and since I was young, I never liked it to stay at home. Yeah. So I was the kind of kid that inventava coisas para estar fora de casa. Yeah, always moving around. Sempre andar por ali, blah, blah. Exactly. Okay, okay. So my elder sister, she was the one who preferred to stay at home. Yeah. But I was the kind of girl like, I'm at home, a lavar os pratos, de repente tenho que ir na igreja numa missa e Yeah. abandonava os pratos e tudo, e a minha irmã ficava Okay. mais chateada. But I had a good mom and a good father that they always prioritized the fact that I liked this kind of extracurricular activities. Yes, sir. So I used to say that the biggest contributo dos meus pais na minha vida foi me deixarem livre para experimentar as coisas, para ir à rua e para participar de atividades extracurriculares, Okay, porque isso permitiu abrir a minha mente. Então, I was a Girl Scout. I used to participate in a lot of community activities, and I say that my first leadership schools was Scouts. Scout. Yes. Okay. No escutismo, Everything started there. yeah, eu Okay. aprendi muita coisa sobre liderança, and even right now I'm not a Girl Scout anymore, but yesterday, for example, after 10 years, Yeah. eu fui convidada para falar num evento dos escuteiros que foi um painel nacional de liderança jovem, and I Yeah. felt like, my God, Oh, quero yes. voltar ao escutismo porque quero ser chefe lá também. Because no escutismo there are levels. Yes. Tem os lobitos, que são as crianças até os 12. Depois tem os júniores, depois tem os séniores, eu fui até os séniores, parei. Depois tem os caminheiros, que são os mais adultos, e o último estágio é ser chefe, Wow. que são os que usam o lenço verde escuro. And I was like, after 10 years, I feel ready to back to Scouts Yeah. because I want also to be a boss there. Wow. Yeah, Wow. yeah. Good. So it was my first leadership school, Mhm. and I grew up in Kunene. I'm from Kunene. Benguela, but my parents. So you moved to Kunene. Yes, me and my we moved to Kunene, and acho que eu vivi lá 8 anos da minha vida. Okay. E depois eu tinha que fazer o ensino médio e eu queria I wanted to be a judge. Wow. Eu queria muito ser juíza. Really? Não sei porquê, até hoje me questiono porque já não me lembro da razão, mas eu queria ser juíza. Eu não sabia nada disso. Yeah. Acredito Yeah. que muita gente não sabe que te segue lá no link. Yeah. Apesar de que o teu trabalho tem alguma coisa advogar Yeah, por yeah. vários É advocacia social. Advocacia, então, Yeah, Ok. mas eu queria ser juíza e as pessoas sabem que eu acho os juristas chatos. Nunca lhes disse que eu também queria ser um. esse tipo, quando você gosta de alguém, acha aquela pessoa muito chata, mas afinal no fundo aquele Yeah. sentimento. Então eu queria muito ser juíza, mas a Yeah. escola em que eu queria estudar, que tinha o curso em Ondiva, no Kunene, Certo. estava em construção. Então eu decido voltar a viver em Benguela porque eu não queria esperar a escola terminarem a construção e eu começar no meio do ano. Uau. Yeah, contra a vontade dos meus pais, mas eles ainda assim aceitaram. Depois de muita insistência, eu volto a viver em Benguela e lá eu faço ciências econômicas e jurídicas. Ok. Mas when I was in high school, my parents they What did they do? Your they parents? divorced. Oh, Jesus. Yes, and it was a really difficult time of my life. Yes, a young girl. And I started because my family, I had a very, very beautiful family. Nós éramos aquelas famílias da publicidade de manteiga, de Yeah, almoçar na yeah. mesa, jantar na mesa, uma oração antes, de fazer atividades conjuntas. Yeah. Então, eu não consegui, e eu até hoje acho, eu não consegui lidar com a separação dos meus pais. Então, eu comecei a escrever. Comecei a escrever Ok. muito.
e apaixonei-me por literatura. Uau. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu já não queria ser juíza. Ok. Fiz o curso de Ciências Econômicas, mas já não queria ser juíza, não queria Ok. estudar Direito. Secretly, I went to ISED Benguela. Okay. It's the Science Education Institute. Yes. Yes, so I applied for Portuguese linguistics because linguística do português era o mais próximo que eu queria My estudar God. letras. Yeah, Porque yeah. eu queria ser poetisa. Então não quero te dizer que eu também estudei língua e literatura portuguesa. Yeah. Você está muito longe da... Não, mas está próximo. Tudo é Uau. línguas, tudo são Uau. línguas. Só que eu queria estudar letras, só que eu já me tinha mudado do Cunene para Benguela. Os meus pais não iam aceitar que eu mudasse de Benguela para Luanda, que é onde tinha a única faculdade de letras. Então eu fui ao mais próximo de literatura que eu teria, que foi Portuguese Linguistics. So I applied, and that year I was the youngest person In the class. to be approved To be approved. in the entire institution. Ok. O ISED Benguela tem cursos de matemática, francês, inglês, história, ensino da geografia. Eu fui a estudante mais nova a entrar no ISED naquele ano. You were like a nerd. Yes. E no meu curso eu tive a terceira maior nota no exame de aptidão. Ok. E eu tinha um plano de vida. I had I like my life plan, my past life plan. Yeah. I was like, okay, I'm studying Portuguese linguistics at ISED, so I was like, I will finish my degree. Yes. Vou esperar um concurso público, Ok. vou na MIB me candidatar, Ok. vou passar, obviamente, Ok. vou ser professora de literatura da 10ª classe Yeah. e vou passar os meus domingos na Praia Amélia. Esse era o meu plano de vida. E estava tudo bem, was everything fine the Yeah. first year, Yeah. the second year of Yeah. university, and till the third year. No terceiro ano, eu ganho a bolsa do programa YALI. Ok, Yali. Very good. Very good. Just to remember, projetos sociais sempre fizeram parte da minha vida desde que eu era Sim, criança. But tell me about Desde the o challenge. escotismo e tudo mais, eu sempre gostei de estar fora de casa. Mesmo quando eu me mudei do Cunene para Benguela, eu continuei a participar de projetos sociais. Yes, sir. Porque eram atividades que eu participava, tipo, fazer o bem faz bem. E era um refúgio também na forma de lidar com a separação dos meus pais, eu preferia estar ocupada. Então foi mesmo um refúgio. Yes. Okay. When I went to South Africa because of YALI program, Yes. and I met the Mozambican leaders, Yeah. I was impressed Oh my God, what is this? with their projects. Yeah. And most part of them, they were working in NGOs, and I was like, what? This kind of activities that I used to participate in my weekends, Yeah, okay. just because fazer o bem faz bem. Yeah. You have this as your career. Uh-huh. Okay. Wait, I can make money With that. making good things. Yeah. Was insane. I was Okay. like, I don't want to be a literature teacher anymore. So Eu não like a quero mais change passar os meus gamer. domingos na praia. What? Ser professora? Eu quero mudar o mundo. Eu quero ser Yeah. ativista. Eu já faço Okay, isso. okay. So, nós ficamos um mês na África do Sul, eu estudei, o meu curso foi liderança cívica no YALI, e eu só andava com os líderes moçambicanos, eu estava impressionada com os projetos, NGOs e tudo mais. So when I get back to Angola, and I arrived, I was like, eu estava no terceiro ano da universidade, eu já não queria mais saber da universidade. Eu já descobri que eu quero ser, eu quero mudar o mundo. Minha profissão é wow. mudar o Eu amo mundo. pessoas, amo fazer o bem. So I went to Benguela. Então, yeah. Voltei a Benguela, onde eu vivia e estava a fazer a universidade, and decided to look for an internship. Okay. So I had two options. I conversei com some friends, and they said you can ask for an internship at ADRA. ADRA is one of the biggest NGOs we have in Angola. Yeah. They work with rural development and women and girls' rights. So they told me, tu podes ir até a ADRA e pedir uma reunião com a diretora da ADRA e solicitar o estágio voluntário. Or they sent me the Umunga is also one of the biggest NGOs? human rights NGOs Human rights, in okay. Angola. So da Umunga eu tinha um e-mail.
that time, I think I was 20 or 19, I don't know. I was like, quem sou eu na fila do pão para ir até o escritório da ADRA e pedir para falar com a diretora e dizer que eu quero um estágio voluntário? Doesn't make sense. Preferi, de forma muito inexperiente, preparei um CV, uma carta de intenção, não escrevi nada no assunto do e-mail, não entendi nada dessas coisas, não escrevi nada no assunto, não escrevi nada no corpo da mensagem, os 2 documentos em formato Word, mandei o e-mail. Ok. So I was so poor. Even I always like to tell about this story because my sister, I feel like my sister, she's my sugar mama. My elder sister, she's ela é uma engenheira mecânica, ganhou uma bolsa de estudo, foi para a França, vive lá Deus. Ela tem mais acesso, tinha na altura mais acesso à internet do que eu. Quando eu ganhei a bolsa de estudo, foi a minha irmã, ela é que criou o meu e-mail. Foi a minha irmã que descobriu e ligou para mim a dizer que eu tinha recebido, porque eu não tinha internet para aceder. E quando ela liga para mim, também na mesma altura do estado, ela diz, fiz, estás a procurar estágio, te responderam. A Umunga te respondeu, disse para tu ires lá na segunda-feira na entrevista. So I went to Umunga on Monday. And I went for my interview. They asked me a lot of things and asked what I wanted to do there. And I explained it. In the end, they said, Carmen, o teu currículo não é para fazer estágio aqui. É para trabalhar. Oh, Jesus. That's how I got my Your first job Wow. in my dreams area. So, eu já comecei a minha carreira na área dos meus sonhos, na organização trabalhando na dos tua meus paixão. sonhos. Eu estava a ler um livro ontem. Não, é um livro que eu tenho em casa, Wanted, Como Ser um Profissional de Sucesso. E ele fala disso. Apaixone-se, descubra a tua paixão. E se você trabalhar na tua paixão, em momento algum você vai ficar cansado. Então imagino a tua felicidade ao descobrir que podias trabalhar afinal na tua paixão e o primeiro emprego chegou assim de bandeja. Mas diz uma coisa, você enfrentou algumas dificuldades no início da tua carreira? Tipo barreiras? Essa carreira mesmo enfrentou algumas? It was more like people was like, do you have sure you want to be an activist? Yeah. Do you have sure you want to work with that? Because existe o setor público, o setor privado e o terceiro setor. O terceiro setor então as ONGs, associações, instituições acadêmicas e coisas do género. E o terceiro setor é um setor muito incerto para tu construir a tua carreira, porque as ONGs sobrevivem de projetos e financiamentos a esses projetos. Então tu podes numa altura estar alocado a um projeto que tem a duração de 3 anos e ganhar muito dinheiro e de repente o projeto terminar e ires para um que tu não vais ganhar tanto assim. Então há essa incerteza financeira, então minha família estava primeiro, tenho certeza que eu cheguei isso como carreira e depois é the vision that people have in Angola about the activists, not just in Angola, in the entire world. What people think about activists, something that we are just arruaceiro, lumpen, we are here we are professional troublemakers. So I had some challenge, and not just para a comunidade e a minha família e pessoas ao meu redor aceitarem o que eu estava a escolher como carreira, mas também no exercício da profissão. Né? Because I remember my first case as a social advocate. Envolvia um senhor que foi contratado para pintar uma esquadra policial no município de Lubito, em Benguela, e ele fez um acordo com o comandante daquela unidade, um acordo verbal, o senhor era iletrado, e no acordo inicial estava que a unidade ia pagar 230 mil kwanzas ao senhor. Certo. Ele começou a pintar a unidade, depois disseram que o comandante baixou o preço para 30 mil kwanzas. Uau. Ele acabou de pintar a unidade, só lhe pagaram 11 mil kwanzas. Então foi o primeiro caso que eu tinha que resolver. Eu me lembro, escrevi cartas a contar a situação e eu levei até a inspeção da Polícia Nacional e levei também ao Comando Provincial. E quando eu já cheguei no Comando Provincial, o polícia que estava na recepção já não queria receber a carta, já estava e saía a toda hora, só não sei o que ele estava a procurar. E eu na altura fui sozinha e estava no território deles, na polícia, e ele dizia, mas isso não precisava vir aqui, era só até a inspeção. Eu disse, não, eu já levei a carta da inspeção, mas eu quero também que seja do conhecimento do comandante provincial da polícia, para saber o que ele está a se passar. E eu me lembro que passado, as instituições públicas têm até 15 dias, ou seja, 2 semanas para responderem às cartas que os utentes, nós, os civis, né? A sociedade civil leva.
E já tinham passado 2 semanas, 3, não havia nenhuma resposta, nenhum feedback. E eu ia até lá e não me davam respostas claras. Então eu criei uma estratégia. Todos os dias de manhã, antes de ir ao escritório, eu vivia em Benguela, o escritório era no Lubito. Todos os dias de manhã, antes de ir ao escritório, primeiro ia na inspeção e ia no comando provincial da Polícia Nacional em Benguela para saber se havia uma resposta da carta. Isso é uma coisa que eu aprendi, que as instituições públicas não gostam de pessoas chatas. Não. Então não. eles não querem te ver lá todos Não. os dias a perguntar Não. sobre a mesma coisa. Até que finalmente, depois de 2 meses, eles disseram que tinham encaminhado a carta em inspeção, marcaram uma reunião e aquela reunião era suposto ir eu e o senhor, né, que era no caso por quem eu estava a advogar, e nós chegamos lá and the inspector, they said that the assistant said that the inspector had to go to an urgent meeting, Ok. but his car was outside. Ok. Because when you are activist, you gotta know. Tens que decorar o que os carros, a matrícula, o comandante da polícia, não sei que. Yeah. It's important. I don't know why, but it's important. Maybe you will need that. So, Yeah. o carro do inspetor estava lá fora, estava a dizer que o inspetor teve Não que sair tava para uma lá. reunião de emergência. And I was like, okay, so persisti no meu plano. Todos os dias de manhã ia lá, até que finally eles mandaram a carta para a inspeção do Lubito, que era onde né, o senhor pintou a unidade, marcaram uma reunião junto com o comandante, com o inspetor, o comandante da tal unidade, o senhor e eu mais um colega, e concordou-se que no final do mês uma parte do salário desse comandante, o 230 mil que tinha sido acordado inicialmente, seria dado ao senhor, e foi dado. Eu demorei 4 meses para resolver esse caso. Então, and sometimes I was like, maybe I should give up, because I don't like to deal with the police. Eu tenho medo da polícia. Police is scary, but we have to work together. So, is this kind of challenge when it's a social advocacy case? You don't know how much time it will take. Yeah, you don't know. Yeah, how much time it will take, and also you don't know if you will solve it. Eu tenho casos de advocacia que não foram fechados de forma positiva. Foram resolvidos, mas não de forma satisfatória positiva para as pessoas por quem eu estava a advogar. E tem aqueles que também foram positivamente resolvidos. Então, just back to your answer, I decided to pursue I don't know if pursue a career in social advocacy and in social entrepreneurship when I met the Mozambican leaders at Yali. Because it before was a game changer. Yes, before that I just wanted to be a teacher. Linguística. Yes, and till today, eu ainda não fui na conhecer para a Amélia. And Really? to be honest, I don't want, because I want to keep telling this story. Okay. But I'm going this year. I'm going to Namibia. I'm going to Praia Amélia. So you have founded many social projects. Yeah. What was the first one? Turista Sem Kumbu. Turista Sem Kumbu. Mas esse Turista Sem Kumbu... Tourists Without Money. Fala ainda um pouco sobre esse projeto. Qual era o objetivo? Travel. Because when I came back to Angola, por causa do Yali, eu estava ludibriada. O Yali dá-nos uma vida muito boa. Só para aqueles que... Nós chegamos lá... Depois vamos falar um pouco do Yali para que os jovens saibam o que é o Yali, como podem aplicar, como podem ter a vida boa que vocês tiveram. Yes, I'm a little bit insecure about that because of the new administration. Because we don't know if Yali is going to have the same support they had before. So I want to talk about it, but I don't want to talk too much because we are waiting decisions. Yes. Don't worry. Don't know. So let's talk about your projects. Yes. So quando eu voltei do Yali, eu estava ludibriada porque o Yali deu-nos uma boa vida, um mês hospedada num hotel. E just for your information, nós ficamos em Midrand, no nosso quarto. Todo mundo no Yali divide o quarto, pelo menos na minha altura. Uma angolana, uma moçambicana, um angolano, um moçambicano. And that time, our room, o nosso quarto tinha uma banheira enorme. So, nós tínhamos as aulas das 8 às 17.
Então eu chegava no hotel e eu ficava na banheira das 18 até as 23. Ia dormir, acordava às 4, ficava na banheira das 4 até às 7. E quando eu voltei para Angola, até hoje, o meu objetivo profissional é ter uma banheira enorme em casa. Porque o que Peraí, mas o que é que você ficava todo esse tempo na banheira? Ai, não, me relaxava muito. Mas é verdade. O que, que adianta admito, ser empoderada, chegar no final do ano, tenho Não sentido tem uma uma banheira enorme banheira. para descansar. Então, o Ian deu-nos. E essa visão que eu tenho exatamente sobre liderança e ativismo, mesmo enquanto carreira. A nossa carreira tem que nos dar uma boa vida. Eu acho que o direito, the most important human right is the right of a good life. Então, depois disso, você decidiu criar o Turista Sem Combo. Yes, because eu queria continuar a viajar, mas eu não tinha dinheiro para viajar. Eu era pobre, eu sou pobre. Eu queria continuar a viajar e de graça. So I started Turista Sem Combo because I told you, eu sempre participei em projetos sociais. That's why, né, nunca me contrataram, porque eu estava pensando, vou começar nas ONGs, quero estágio. Mas eu já tinha experiência em projetos sociais, eu já liderava projetos, eu já participava de iniciativas. Então, eu queria continuar a viajar, então eu olhei, eu tenho boa expertise. In Angola, we have young people that start social projects and not just social projects, different kind of projects, technology projects, woman empowerment projects, every day. But most part of the initiatives that young people start são escritores que morrem no dia do lançamento. Um escritor que morre no dia do lançamento é aquele escritor que você ouve muita publicidade sobre o livro dele, muito barulho, chega o dia do lançamento, muito barulho, and then, depois de 1 mês ou 2 semanas, tu já não ouves falar dele, do livro dele, nem nada. Então, one thing is starting your project because you want to solve something or because you identified an opportunity. A different thing of that is to manage a team. Yeah. To attract volunteers to work with you. Okay. To mobilize the community or resources for your work. Yes. And different kind of human resources, I think it's hard. financial resources, Yeah. equipment. É diferente. Uma coisa é você querer fazer o bem, querer resolver problemas. Outra coisa totalmente é liderar um projeto como uma iniciativa a longo prazo. So I was like, I have experience in that. I have the knowledge. Então, vou criar o Turista Sem Combo, que consiste em economia solidária. As viagens acontecem por economia. Till these days, at least, acho que há 5 anos que eu não viajo com o meu dinheiro. Wow. Because wow. what I do is like, Wow. eu faço um mapeamento de iniciativas juvenis, and that's why most part of people, this is very common, especially when they know you very from interesting. LinkedIn. It's like, Yeah. onde é que tu trabalhas? Afinal, tu trabalhas aonde? People are always asking me that. Even the projects you don't know, I'm there. How to be part of Turista Sem Combo. I want to travel. Eu também quero viajar. You have been traveling without money Yes, also. yes, but So Turista I Sem was like, Combo. eu identifico iniciativas juvenis em determinadas localidades, entro em contato com essas iniciativas, os líderes, e pergunto, olhando para o projeto, o que é que eles acham que estão a ter mais dificuldades. Yeah. Porque o Turista Sem Combo se baseia em consultoria comunitária. I exchange my activism for the trip. Okay, so it's like, imagine that I discover a project in Wambu working with 30 or 50 women. I can go to my social media and say, look, I found this project in Wambu. Eles estão a ter dificuldade em mobilização de recursos. Eu posso oferecer-lhes treinamento e consultoria nisso. But we need money. We need at least, I don't know, 100, 2,000. I don't know, o valor que for necessário para o projeto. Depois estamos a precisar de 150 mil. Aqui dá o meu IBAN para ir e as pessoas começam a doar. But the notion, it's like, Bernardo, you call me on WhatsApp and say, hey Carmen, I saw your fundraising. I want to donate 5,000 kwanzas. I say, okay, thank you. When Milton, for example, he sent me a message and say, Carmen, I also want to donate 10,000 for your initiative. I will back to you, Bernardo, and I will say, olha, mas se alguém doou 10,000 kwanzas, já temos 15,000 kwanzas. Wow.
Quando o António veio do mais 5, I went back to Bernardo and also to Ruth and said, Wow, see, wow. we already have Reporting. that. Because everyone must know how much we have, because imagine that today you are donating 5,000 kwanzas, Yeah. but maybe you are planning yourself to next week donate again. Yeah. So you must know how much is missing Yeah, to yeah. achieve. The goal. Yes. Wow, good. So this is how it works. And em Turista Sem Kumbu, nós não fazemos tudo de forma rigorosa. It's like, nós precisamos de uma sala confortável, um auditório para a consultoria acontecer. Mas tudo bem se nós não angariamos dinheiro suficiente para pagar uma mediateca. Nós podemos fazer no quintal de um de vocês. Ok. Precisamos de cadeiras. Não tiver cadeira, vamos sentar nas grades. Uau, uau. O importante é que o projeto continue. Não Eu pare. preciso de hospedagem, eu preciso de dormir em algum lugar. Mas it's okay if we don't have and we don't want to spend money with a hotel. Eu posso ficar na casa de uma de vocês ou de um de vocês. Uau. I need to eat. So it's like we also see what we can do. First, primeiro eu exploro as possibilidades do grupo local que vai me receber, and it's like if eles também podem decidir se é só para eles ou se eles querem convidar outros grupos juvenis da cidade deles para aparecerem, para participarem. So, eu comecei a fazer isso. Eu já fui ao Cunene muitas vezes, sem ficar na minha casa, porque não fui lá para ficar na minha casa, fui lá para fazer alguma consultoria comunitária, fiz isso na Willa, fiz isso no Ambo. And that's why I used to say that eu gosto de dizer, eu não sou tipo uma das ativistas mais populares do país. Eu sou popular no sul de Angola, porque eu fiz muito trabalho com iniciativas aí. E até iniciativas que as pessoas não sabem que eu faço parte, porque nem todas, eu não acho que eu tenho que expor todas as iniciativas. Mas na fila do pão, eu penso que podemos falar sobre na fila do pão. Vamos falar sobre isso. And why I started na fila do pão. Yeah, and why? Because I was reading what you do there. Eu vi algumas coisas bem interessantes. Yeah. Por exemplo, o acesso, como as pessoas têm acesso com a economia criativa, os treinos que você dá e tudo mais. Quando é que você decidiu criar na fila do pão? O que é que você pensou? Eu vou já responder. Yeah. So, Turista Sem Kumbu was my first project. It's a community consultancy, and it works also with the creative economy. Also with creative economy. Yes. Wow, good. So last year I was a dream for me because I went finally to the eastern part of Angola. I went to Mochico and also to Lunda, so it was a really peaceful moment of I feel my jealous life. now because I don't. I need to go to this province too. Yes. I need to. It's only missing Lunda Norte, but I don't know. I think I'm going there this year. So eu já estou a começar a pensar em vários projetos sociais. Isso é interessante. Eu só tenho ainda Angola Polyglot Community. Mas vamos conversar mais sobre isso. Vais ter que nos dar aqui alguns tips de como a gente chegar mais longe. Nice. Então, So Turista Sem Kumbu was my first project, and Surya decided. Primeiro que eu só queria viajar, then tornou-se algo muito maior. And I love it. I love to travel, but right now I'm starting to feel old and tired. My God, é exaustivo. Okay. Eu tinha energia eu podia sair de Luanda numa viagem ininterrupta de autocarro até o Cunene. Hoje em dia I feel like, no, I'm old for this, my bones. Because I'm doing this in the last 5 years, so I'm traveling a lot. And I do this especially in Angola, and the international part of Turista Sem Kumbu is when I go abroad with opportunities like Yali or an organization can invite me just to share my opinion. So because of that, I already went to Seychelles, to Ethiopia, to Mozambique, we're going to talk to about Rwanda, your international and, participation later. Okay. Okay. But let's talk about Na Fila do Pão. Okay, so I started Na Fila do Pão because when I started working in Omunga, I was already a popular kid in Angola. But when I was professionally working in social projects, I always liked to share what I was doing. Os projetos em que eu estava envolvido, eu sempre gostei de partilhar e divulgar. Isso me deu mais popularidade ainda. I started to receive a lot of invitations here in Angola to share about my expertise and my work. So
comecei a receber também muitas oportunidades por Ok. e-mail, mensagem e não só. Só que eram oportunidades that I wasn't interested or I didn't have the requirement. Ok. And I was looking to my network and also they didn't have the requirement or they were not interested. So I was like, vou criar um grupo do WhatsApp onde eu vou mandar essas oportunidades para abranger a minha rede de contactos, porque se na rede atual não tem pessoas interessadas ou com os requisitos, se calhar um grupo vai ter pessoas interessadas. And I had to give a name to this group. I called na fila do pão because, as I said, when I decided to start a career in the social area, I was like, quem sou eu na fila do pão para ir até o escritório da ADRA e pedir Ok. uma audiência com a diretora para Wow. pedir estágio voluntário? So I was like, I believe that also other young people, they feel like they are nobody in the breadline. Yeah. Nobody in the bread line Quem sou eu to- na fila do Yes. pão, para aquela fila longa e tudo mais. Yes. Eu acho que muitos jovens também se questionam quem sou eu para ter esse emprego, para ter essa ousadia, para fazer isso. Então, sabe, Wow. I will call my group na fila do pão. Ok. But then you see, na fila do pão, abreviado tinha que ser NFP, not NFL. Yeah. So I started NFL because I call it NFL because já existe uma National Football League nos Estados Unidos. NFPD. NFL. NFL, ok. National Football League. Yeah, National Football Yes, League. é a maior liga de futebol americano. And I was like, the second thing that I feel like most part of a young African, the young African, we don't need only leadership, we also need competitiveness. Ok. Nós precisamos de muita competitividade nos países africanos, entre os jovens, e falo de uma competitividade global. Não é aquela competitividade de competir só com os teus pares, ocupação milhão de empregos. Como os governos, os ministérios, quando decidem políticas públicas, por exemplo, para a juventude, têm que pensar se estão a criar políticas públicas que vão colocar os jovens angolanos no mesmo nível de competitividade global com outros jovens. Por exemplo, se falamos de empreendedorismo, não é só estamos a criar projetos para resolver os nossos problemas locais, tem que conseguir. O jovem que cria uma startup aqui bem sucedida tem que conseguir criar uma startup bem sucedida na África do Sul, Ok. uma startup bem sucedida nos Estados Unidos. Então eu senti, eu não queria um grupo do WhatsApp onde eu simplesmente mando vagas de emprego. Eu queria as pessoas a competir comigo, a ver quem tem mais links, quem tem mais vaga de emprego, quem tem mais eventos para partilhar. That's why our slogan is: a maior liga de oportunidades da comunidade, mostra o teu link. Então eu não queria um grupo só eu, onde estou só eu a mandar as oportunidades, queria outras pessoas. E eu queria que a NFL fosse um espaço competitivo, conforme o desporto é competitivo. Porque e eu vou continuar a pregar isso. Acho que a competitividade é uma coisa que nos falta muito e nos vermos também capazes de trazer inovações com a mesma qualidade das inovações que nós vemos a acontecer e a existirem a nível mundial. Ok. So I started na fila do pão and was only a WhatsApp group. Then o projeto ganhou uma abrangência, uma popularidade maior do que eu queria. Não maior do que eu esperava, eu já sabia que ia ganhar popularidade, porque tudo que eu crio, boom! Uau. Everything I E start, como fazer boom. parte na fila do pão? É muito simples, é só mandarem uma mensagem e pedir para entrarem no grupo. Ok. Só que Há um depois, grupo do WhatsApp? Ok. onde se mandam as oportunidades, informações, partilha de dicas profissionais. Só que depois, quando o grupo ganhou popularidade, eu senti que, ok, todo mundo estava gritando na fila do pão, precisava de mais algo. That's when nós criamos, foi quando eu desenhei o bootcamp. I designed the bootcamp na fila do pão, and we have three kind of workshops at the bootcamp. The first one is about career mapping. Ok. So when you are quando queres começar a tua carreira, tu tens que fazer um mapeamento de carreira. Onde é que tu queres trabalhar? No que é que tu queres trabalhar? Como? Ok. So eu baseei-me no Business Model Canva para criar um Career Model Canva. Uau, So, isso é interessante. Fala um pouco se mais no disso. negócio tu tens que preencher,
Por exemplo, no Career Model Canva, tu tens que preencher qual é a dor. E no Yali nos ensinam muito isso. Qual é a dor? No que é que tu vais trabalhar? Qual é o problema que tu identificaste? Tu também tens que... Tem uma frase que eu amo muito do Jay-Z. Ele diz: I'm not a businessman, I am a business. I am a businessman. Ok. Ou seja, ele não está a dizer que ele é um homem de negócios, ele por si só Ele é um negócio. Ok. Então, nós também, enquanto profissionais, somos Um negócio como um pessoa. negócio. Você, Exatamente. Então, eu pego nessa analogia do business model Canva, eu digo, ok, se no negócio tu tens que identificar uma dor, um problema, ou vários, tu também, enquanto negociante, por que que tu não estás na área dos teus sonhos? Por que que tu não tens um bom emprego? Por que que tu não tens um emprego com um salário que tu achas que corresponde às habilidades e competências que tu trazes? Certo. Se tu não, para já, se tu não sabes o problema que está na base da tua revolta em relação à tua carreira, isso também já é um problema muito grande. Então, começa assim. Depois, in the business, you have the solutions, né? Yes. As soluções que tu achas que vão resolver a essas dores que identificaste. Também tu próprio tens que saber quais são as soluções para a Que tu tua trazes, carreira. Tens que conseguir identificar. If you think that you don't have a good job or a good salary at your job because of, I don't know, maybe it's missing you a kind of specialization in Yeah. your CV. So what would be the solution for that? Uau, muito interessante. So the challenge is you have to write at least 3 problems que tu achas que está na base da tua situação insatisfatória de carreira. Then you must to have solution, e as soluções têm que ser proporcionais a esses problemas que Isso identificaste. tudo vocês ensinam lá na fila do pão. Yes. Uau, isso é interessante, pessoal. É muito interessante para quem quer dar um boost na sua carreira. Mas tem como a gente ter acesso online ou temos que ir presencialmente para Não. A NFL funciona de forma híbrida. de forma híbrida? E não depende do número de pessoas, porque eu desenhei na fila do bootcamp para ser algo para um número restrito de pessoas. Ok. Because I think that career, we have a lot of doubts. Porque nós saímos do primeiro ciclo, vamos para o ensino médio, sem muita certeza do curso, depois vamos para a universidade. Eu acho que as pessoas têm muitas perguntas sobre carreira. Eu converso às vezes com pessoas que até vão procurar emprego, não sabem quanto é que pagam naquele emprego. Ele E não as pessoas sabe. saem da entrevista, eu fico, correu uma entrevista, vão te pagar quanto? Eu qual é a proposta? Não sei. What? Como é que você quer esperar para a segunda? Não, eu tenho que já saber na primeira entrevista Sim. quanto é que vocês estão a oferecer. E às Ou vezes, no mínimo eu disse e quanto às é que vezes eu mesmo ganho. assim, você acredita que eu converso com pessoas que querem entrar na função pública e não sabem qual é o salário da função pública. Uma coisa bem pública, não sabem. Yeah. Criam N ideias. Eu digo para mim mesmo, meu Yes. Deus, quão despreparados estão os nossos jovens hoje. Yeah. E eu não criei na fila do pão para combater o desemprego em Angola. Porque em Angola nós falamos muito sobre desemprego, mas nós temos um problema muito maior, que é o subemprego. Que são empregos que não oferecem perspectiva de nada. São empregos que não há perspectiva de crescimento na carreira, progressão na carreira, ou de terem salários dignos, ou de terem desafios suficientemente interessantes para esses profissionais. Nós temos, por exemplo, muitas empresas estrangeiras a atuar no país, mas que pagam uma coisa mesquinha para os funcionários e jovens angolanos. Então, a NFL visa trazer discussões em relação ao subemprego, que é um problema muito mais grave entre os jovens atualmente. Porque when you talk about unemployment, you can say in Angola we have a lot of young people unemployed, but why? We have different reasons for unemployment. Yes. You can have unemployment because you have companies, but the young people, they don't have the abilities for the requirements that these companies they are saying that they have. You can have also unemployment because you have companies with vacancies and you have young people with the abilities, with the talents the companies are looking for. Okay. But the companies are too far for these young people, and Yes, they are able to work there, but they don't have transporte público to go to these jobs. Ok. Então, sometimes tu tens as empresas com as vagas, tu tens os jovens com habilidades, tu tens o transporte público, inclusive, ou mesmo privado, para eles irem até lá, mas não são os empregos que os jovens estão interessados. Por exemplo, não é a área dos sonhos deles. Também pode haver desemprego por causa disso. Podem nos dizer, vagas na polícia, e ninguém quer ser polícia. Yeah, good. So, Interessante. isn't just talking about unemployment. Não é só dizer, desemprego juvenil em Angola.
existem diferentes razões para desemprego. Ok. E o Estado e outras organizações que trabalham com isso têm que explorar quais são essas razões, porque é que os jovens não estão a trabalhar. Mas, ainda que haja desemprego, nós temos um problema maior, que são os empregos. As pessoas... That's why the first workshop na Fila do Pão Bootcamp is the career mapping. Isn't just about knowing the problems and the solutions for your problem. No business, no Career Model Canva do Bootcamp na Fila do Pão, nós também temos uma parte em que tu tens que escrever a proposta única de valor. Se no teu negócio, o teu negócio tem que ter uma proposta única de valor, tu, enquanto profissional, também tens que ter uma proposta única de valor. Certo. For example, myself, when I go to a job interview, I say, look, My salary. eu sou muito popular, é por isso que vocês têm que me contratar, porque eventualmente vocês vão precisar da minha popularidade. Uau, olha. Então, eu já sei que a minha proposta, outra proposta única de valor que eu descobri recentemente que eu tenho, eu consigo ingressos VIPs com uma facilidade que eu não entendo. Até eventos que eu não estou... Fala mesmo isso para os Até jovens. eventos que eu não estou a planificar ir. Yeah. Às vezes me dão ingresso VIP. Às vezes eu só chego num evento. Não, doutora Carmen, não pode ficar atrás, tem que sentar aqui. Meu Deus, eu nem estava Quer dizer, prevista você para trabalhou de falar. uma forma tão boa, tão elevada no seu marketing pessoal, que criaste uma autoridade até um certo nível, que Todo hoje mundo tens tem que ficar em acesso. parampas. Yeah. Então, tu também, enquanto profissional, tens que saber qual é a tua proposta única de valor. Mas mais importante ainda que a proposta única de valor, no negócio tu também tens que ter vantagem competitiva. Né? Porque tu vais olhar para a concorrência, quem são as empresas que já estão a atuar no mesmo setor que tu, e tu vais ver, tipo, ok, quero abrir um centro cultural ou um centro social. Por exemplo, a Mediateca pode ser uma das concorrências. Ok, mas qual é a tua vantagem competitiva em relação à Mediateca? Nós trabalhamos aos finais de semana, a Mediateca está fechada aos sábados e domingos, por exemplo. Ok, tu enquanto profissional, quando te mandam uma vaga de emprego, não é imediatamente ir se candidatar. Porque mesmo que tu não saibas quem são os outros concorrentes, né? Existem aquelas vagas que só tu a olhar explicitamente, tu já das conta que tu não tens nenhuma vantagem competitiva, não vais passar. Certo. Por isso é que a NFL tem um serviço que se chama avaliação e revisão de CVs. Nós não elaboramos novos CVs, nós olhamos para o teu CV, tu dizes a vaga em que queres te candidatar, nós conseguimos falar, esse teu CV não vai passar, não vai chegar na entrevista. Uau, Porque não tem the requirements, falta disso, isso e aquilo. E atenção, vantagem competitiva is different from autossabotagem ou síndrome de impostor. É fazer uma análise crítica. For example, myself, last year, I went to my LinkedIn e eu vi uma vacancy to be National Director do Instituto Tony Blair. Para quem não conhece, Tony Blair was the Prime Minister of UK. Ele foi primeiro-ministro e ele tem uma fundação, né, de caridade e eles they also have an office here in Angola. Então eu entrei no meu LinkedIn e vi a vaga, mas eu a vaga já estava fechada há uma semana. Ou seja, eu vi a vaga à tarde. Mas eu fui ler os requirements, estava tipo fogos, eu ia passar nessa vaga. Eu não sei quem são os outros candidatos, mas eu tinha vantagem competitiva para aqueles requirements que eles colocaram. Só que uma semana depois eu volto ao LinkedIn e vejo que havia uma vaga novamente para o Tony Blair Institute, mas para ser diretor regional de África, e a posição seria baseada no Quênia. Eu fui ler os requisitos, eu fui, não vou passar. Uau, isso... Não vou passar. Clareza. Eu tinha alguns dos requisitos que pedi, mas eu já sabia por que eu vou me cansar e me candidatar numa vaga que visivelmente eu não tenho vantagem competitiva. Então é uma reflexão que as pessoas não fazem sempre que te mandam uma... Olha, nesse sítio tá... Lê bem, estuda bem os requisitos. Obviamente, nem todas as vagas, quando os recrutadores contratam, tu precisas ter necessariamente todos os requisitos daquela vaga. Mas existem candidaturas que não estamos a perder tempo. Nós perdemos tempo e depois ficas atrás do recrutador para te mandar, para te responder. É como já entrevistaram, já chamaram. Não tens vantagem competitiva. Então, se no negócio tu analisas isso, tu também, enquanto profissional, também deves... antes de gastares o teu tempo, a tua energia, a tua internet, porque procurar emprego custa dinheiro. Mas agora, Carmen, falando de vantagem competitiva, falando de construir esse perfil com uma autoridade relevante e tudo mais, eu sei que tu tens um perfil
muito relevante no LinkedIn. Eu sei também que na fila do pão vocês dão treinamentos de como construir um perfil de sucesso no LinkedIn. Não é Quais bem são- como construir um perfil de sucesso, mas é como entender a como entender plataforma. certo, como entender a plataforma. Então, quais são as dicas que você dá relativamente ao LinkedIn para um jovem que está se metendo, está se colocando no mercado de emprego, está procurando emprego, ou para quem está entrando no LinkedIn, quer se tornar relevante, Yeah. quer entender, quer dominar a plataforma? Em primeira instância, eu não recomendo o LinkedIn só para profissionais, só para quem está procurando emprego. Quem já tem emprego também tem que estar no LinkedIn. E eu acho que as pessoas, mesmo, seria bom ter isso nas escolas. Eu acho que a partir do ensino médio, desde da 10ª classe, os estudantes já tinham que ter um perfil no LinkedIn. Porque as pessoas muitas vezes não olham para as atividades extracurriculares que fazem como coisas importantes. Uma coisa que eu comecei agora a colocar no meu LinkedIn, todos os eventos em que eu vou como oradora, eu coloco lá no meu LinkedIn. Ok. Porque conta como algo para a minha carreira. As atividades que tu participas aos finais de semana, mesmo que for um espetáculo de música, aquilo conta. Quando eu comecei, eu acho que eu já cheguei a ter um CV de 10 páginas, porque eu colocava todas as atividades extracurriculares em que eu ia, ou que eu ajudava a organizar, ou que eu ia como oradora. Ou seja, eu tinha um CV que demonstrava que eu era uma pessoa ativa. Porque uma coisa, o desempregado não é kunanga, há diferença. Um desempregado é uma pessoa que está ativamente à procura Eu de até emprego. digo que às vezes o desempregado tem mais chances do que o empregado, porque ele pode escolher onde ir. Já Yeah. quem quer mudar de carreira ainda tem sempre um pé atrás, porque já tem um emprego garantido, tem medo. Já quem está desempregado tem essa Tem vantagem. tem esse receio. Yeah. Então, um desempregado é alguém que está ativamente looking for a job. Yeah. Um kunanga é uma pessoa que não faz nada, como diz um amigo, kunanga shit. Ele vai até fazer que é kunanga shit, porque o kunanga shit não faz nada, só fica sentado. Mas nós temos muitos jovens que são desempregados, mas eles são pessoas ativas, participam de palestras e não sei o quê. Isso conta para a tua carreira, porque tu estás a mostrar que és uma pessoa interessada ao que está a acontecer, ou no ecossistema de empreendedorismo, ou no ok. mercado de trabalho. Ok. Então, algumas coisas que eu faço, que eu recomendo é, quanto mais cedo abrires o teu LinkedIn, melhor, e vais postando essas atividades que participas. Tu não precisas postar uma foto no escritório, tu podes postar uma foto, tu sentado na audiência daquele evento que tu foste ouvir, aquele painelista que tu gostas muito, que acompanhas, podes escrever sobre isso, tecer comentários sobre aquele tema também, se for a tua área de interesse. Então, quanto mais cedo começar, e eu acho que a minha maior vantagem foi essa, é que eu comecei cedo. Eu tive desde os 12 anos acesso a atividades extracurriculares, então permitiu-me ter essa visão um pouco mais abrangente das coisas. Sobre o LinkedIn, existem 5 coisas que eu faço de forma religiosa, e quando alguém me pede para falar assim rápido, que não precisa ser um curso da NFL, eu ensino essas 5 coisas. Primeiro, lista de profissões. Ok. Because when you are no LinkedIn, you have to send connections. Né? Okay. Tens que enviar pedidos de conexão às pessoas para elas fazerem parte da tua rede do ok. LinkedIn. Ok. So, you can do this every week. Mas em vez de fazer de forma aleatória, tu tens que fazer um networking intencional. Então, an intentional network is like, you can do it in a paper like this, Ok. or numa folha de Word no computador. Write all kinds of professions that you are interested, inclusive your. Todas as profissões que tu estás interessado em saber o que é que eles estão a fazer, o que é que se passa. Então, tu vais pegar nessa folha ou nesse ficheiro Word e vais escrever. Gestor de projeto, bancário, analista de dados, faz uma lista. Escreves as profissões em língua portuguesa e em inglês também, porque existem pessoas no LinkedIn que colocam Perfil em os inglês. títulos e o perfil em inglês. Ok. Então, tu vais colocar essas profissões. Isso vai aumentando, não é uma lista definitiva. Com o tempo, tu vais conhecendo outras profissões. Por exemplo, já teve um dia em que eu acordei, eu tenho 13 prémios, que eu acordei e falei, I want award winning. Só quero conectar com award winning no LinkedIn. Uau, E eu fui lá na barra de pesquisa no LinkedIn, escrevi award winning e apareceram muita gente, uma boa de gente award winning. E eu comecei a enviar o pedido de conexão porque eu queria ter pessoas premiadas na minha rede. Então, tu fazes a lista de profissões em português e inglês e 3 profissões que não podem faltar na tua lista. Desculpa, estás a tapar lâmpada, meu. Depois vamos cortar isso, né? Yeah. Ok. 3 profissões que não podem faltar na tua lista, independente das profissões que tu vais colocar. Gestor de capital humano, Ok. gestor de recursos humanos, técnico de recrutamento e seleção. Por quê? Porque são essas pessoas nas empresas que são responsáveis
por contratar. Então, não importa which area are you working. Tu, em algum momento, vais ser entrevistado ou por pode até estar lá o diretor da empresa, mas vai ser entrevistado ou por um gestor de capital humano, gestor de recursos humanos ou um técnico de recrutamento e seleção. In Portuguese and also in English, put this in your list. Okay, good. So, when you go into your LinkedIn to send the invitations, tu já vais saber, na segunda-feira, vais no LinkedIn e escreves CEO. Todos os CEO que estão no LinkedIn vão aparecer e tu só vais enviar pedido de conexão. Isso é fazeres o teu networking de forma intencional. Porque muita gente até posta conteúdo de qualidade no LinkedIn, mas não tem audiência. O que adianta você estar a postar boas coisas? Só tem 200 conexões, 300. Tem que enviar pedido de conexão. Até eu, que tenho quase 20 mil seguidores, envio o pedido de conexão. Uau. Porque tu tens que ter audiência para ver as tuas coisas. E eu, quando envio o pedido de conexão, não é só porque eu quero ver o que a outra pessoa está a postar, é para ela ver o que eu estou a postar. Quando eu vou aos eventos, e isso é o segundo módulo do Bootcamp na Fila do Pão, nós temos um que fala sobre presença executiva, participação em eventos e networking. Eu não sou muito boa em networking ao vivo. E eu digo que eu não sou por quê? Porque eu sou muito popular e quando eu vou aos eventos as pessoas já vêm para falar comigo. Mas eu já fui a eventos em que eu não conhecia, em que ninguém lá me conhecia. Mas eu queria falar com as pessoas. Então uma estratégia que eu uso, eu chego. Podes gravar o meu número, quero ver o teu estado do WhatsApp. Eu não chego, eu não elogio, eu não preciso, nem sempre tu tens que. Carmen, amo o teu trabalho, não sei o quê. Não. Às vezes eu não preciso do número da Carmen, eu preciso garantir que a Carmen tem o meu número do telefone gravado. Eu lembro quando você chegou no evento, a gente nos conhecemos pessoalmente. Tu chegaste, nos encontraste, nos cumprimentaste, toda convidativa. Quando você sou a Carmen Mateia, eu disse, tu és a Carmen, já vi toda aquela tua energia positiva. Tu és a Carmen Mateia? Eu te sigo no LinkedIn e tudo mais, e enfim, aí começou. Depois tu disseste, pode gravar o meu número. You see? Eu nunca falo, me dá teu número, eu falo, grava o meu número. Porque... Até que eu só gravei, não te dei o meu número. Gravei o teu número e quando te mandei mensagem, tu disseste, mas tu não me deixa o teu número. Eu disse, claro, você disse, grava o meu número. Eu faço sempre isso de forma intencional, porque eu não quero que você me dê o cartão de vida, eu tenho que garantir que você, o CEO da empresa X, grava o meu número. Que estratégia, também. E assim eu vou ver todos os estados do WhatsApp, mas nem preciso ver, na verdade eu quero que tu vejas os meus estados do WhatsApp. Pessoal, olha aqui, isso é uma dica, essa dica de ouro. Reversa. Isso é uma dica de ouro. Então, independente, e o LinkedIn não é como o Facebook, que tu tens que ter receio dos pedidos de amizade que te mandam. Porque no LinkedIn tu estás é carreira. Sim. Então não tens que ter receio porque tu não estás aí a postar a tua vida pessoal. É isso mesmo, separar esse detalhe importante. Enviem pedidos de conexão. A primeira coisa que eu faço é essa. Eu tenho uma lista de profissões. A segunda coisa que eu tenho, que eu faço religiosamente no LinkedIn, é lista de empresas. Okay. Isso até no Bootcamp, no primeiro módulo, nós temos no Canva tu também tens que fazer uma lista de instituições em que tu queres trabalhar. Sim. Porque não é só tu a procurar a vaga de gestor de projeto. Aonde? Tens que ter tu top 10, okay. tu top 20, tu queres trabalhar onde? Então uma das formas de tu saberes o que essas empresas do teu interesse estão a fazer é ter uma lista delas. Faz uma lista, colocar se são empresas do teu interesse, of course. E aí, no LinkedIn, you can go to their pages. Tu podes ir até a página da Uniton no LinkedIn. Chegas lá e clica em pessoas and you will see everyone who works there. So what you're gonna do? Connect with everyone who is working at Unitel, because dicas your de ouro, plan is to work ali. at Unitel. Queres trabalhar no Unitel? Segue o que as pessoas da Unitel estão a postar. Do you want to work at Tizangola? Segue o que as pessoas na Tizangola. Do you want to work at Mirantes? Wow, good. So this is the second thing I do. I have my career list. I have my company lists. This is the first and second. And the third thing I do is to solve posts. I love when people go to LinkedIn and they write something and they mention people. Okay. But maybe at that moment, I don't have time to send the invitation. So, salva o post. Ok, good. You save the post. Porque às vezes tu entras no LinkedIn às vezes tu entras para ver uma coisa rápida e alguém posta e menciona, você vê que aquela pessoa que ela mencionou é importante, é interessante. Eu salvo o post. E eu não salvo o post só para eu depois voltar ao post e conectar com aquela pessoa. Eu vejo as pessoas que comentaram naquele post. Existem posts que são muito interessantes.
existem posts que quem fez é um CEO e que as pessoas que estão lá a responder também são outros CEOs. Outros CEOs. Uma vez um amigo fez um post bem importante a dizer que estava a procurar vagas no setor de logística, que é uma área que interessa-me para o meu irmão. O meu irmão mais novo, ele está no segundo ano da universidade, mas eu do nada comecei a sonhar por ele, quero que ele trabalhe em logística. Ok. Então essa minha conexão no LinkedIn fez um post a dizer que estava a procurar oportunidades em logística e mencionou um monte de empresas. Eu salvei o post para depois eu visitar essas empresas, assim já ia expor na minha lista de empresas. Mas quando eu voltei no post, boa de gente começou a mencionar os gestores de recursos humanos Dessas empresas. Estás a ver? Então às vezes não é só sobre depois você ir conectar com as pessoas que foram mencionadas. Vai ver os que comentaram, que se mencionaram quem. Então salvar posts é muito importante. No LinkedIn também eu faço isso constantemente. Há dias específicos que eu tiro sábado de manhã às 6. É mesmo um dia específico que eu tiro para ir ver os posts que eu salvei ao longo da semana, as conexões que eu tenho que enviar. A quinta coisa que eu faço é ativar... Quarta. Yeah. Sorry, fourth. É assim que se pronuncia? Yeah, fourth. Então, a quarta coisa que eu faço é ativar notificações. Existem aquelas coisas que são muito importantes, não necessariamente para a nossa rede ou para nós. Elas são simplesmente importantes por causa do cargo que elas ocupam ou alguma outra posição que elas têm na sociedade, que não precisa ser necessariamente profissional. E é importante saber o que é que elas estão a fazer. E ativar as notificações é para que sempre que essas pessoas divulgarem, partilharem ou comentarem mesmo alguma coisa, isso vai aparecer no teu feed ou vai aparecer nas tuas notificações. Certo. E dá para fazer isso no perfil das pessoas. Entras no perfil, vais ver lá um sininho, ativas receber todas as notificações, e nas páginas das empresas, né? Imagina que tens a tua lista, também dá para ativar as notificações. E as notificações não são só importantes para tu saberes o que é que essas pessoas estão a divulgar. As notificações são importantes because maybe tu és uma pessoa muito introvertida. Nem sempre para ter visibilidade na plataforma do LinkedIn ou em qualquer outra rede social, tu precisas te expor, precisas estar sempre a postar, foi no sítio X, estive com fulano. Não. Faz um comentário sincero. Recebeste uma notificação, Carmen postou, vai comentar o post da Carmen. Viste uma notificação, o diretor de não sei o que postou, vai comentar o post dele. Essa é a tua forma de criar visibilidade, de comentar. Eu estava a fazer isso com os posts do Adilson Camacho. Ele está nessa fase de divulgar artigos no LinkedIn. Tem uma parte em que dá para fazer isso. E eu ia sempre dar minha opinião nos posts, nesses artigos. Houve uma vez que eu fui lá comentar, ele disse, estava mesmo à espera do teu comentário. Então, às vezes nem é necessariamente porque também queres alguma coisa com aquela pessoa. Só queres que ela te note. Sim. E eu, por exemplo, eu tenho muito esse costume. Às vezes vou a eventos, as pessoas falam, eu te acompanho. I always ask people for their name. What's your name? No. Eu sei todo mundo que comenta, partilha ou curte as minhas coisas de forma regular. Então, maybe you don't have this need to have a close relation with this person, but in the future, if you have this need, you will be able to talk to them because they know you. Eles sabem que estás sempre aí a comentar, a engajar. Então, ativar notificações é importante para isso também, para tu ires comentar nos posts dessas páginas, dessas empresas ou dessas pessoas que são de teu interesse. How can a young people turn ideas into projects, in social projects, like you did? You had ideas, NFL, na fila, but viajante sem turista sem combo, agitador cultural. Você conseguiu tirar de simples ideias e transformar aquilo em projetos. Como é que, como uma especialista, como alguém que tem experiência nisso, como é que os jovens podem transformar simples ideias em projetos? My advice is just do it. Just do it. Queres fazer um evento só para solidar? Just do it. Because most I feel the young people, they ask me the wrong questions. They come to me and it's like, can you help me to design my project? I don't like to design projects. My project, eu só escrevia na fila do pão 1 ano e 3 meses depois. Eu só criei o grupo no WhatsApp. Just start doing. Because
it's like a company, you know. You identify an opportunity, you start your business, but you don't have this need to register your business. Tu não tens que imediatamente ir ao guichê único do empreendedor e já registrar o negócio, ir ao INAPEN para solicitar o certificado de estatuto de pequena ou microempresa. Não tens que ir. Não, no IAP é importante. O Instituto de Propriedade Industrial é importante. Fui lá, meter a marca Ango Polyglot, meter outras marcas que eu tenho, sempre vou colocar lá no IAP. Vou só ao IAP, depois o resto... Mas, por exemplo, para registrar, às vezes não faz sentido tu registrares um negócio que ainda não está a vender. Nem já na AGT tem um nível, coisa do gênero. Exatamente, e tu nem estás a ganhar tanto assim. Certo. Então, se tens uma ideia, experimenta a ideia primeiro, põe ela em prática. É uma atividade, faz a atividade, é um projeto, desenvolve o projeto. Reúne, isso é extremamente importante. A equipa com a qual tu vais trabalhar, tu tens que selecionar estrategicamente. Não tem as pessoas na tua equipa só porque elas têm tempo ou disponibilidade. Quando eu criei os agitadores culturais, que é a minha associação em Benguela, eu pensei estrategicamente. Na altura, obviamente, eu não tinha acesso a muitos fundos. Não tinha acesso a fundos, não tenho até agora para o projeto. Eu disse, não, vou chamar o Orlando já é fotógrafo. Nunca vou gastar dinheiro com fotografia, porque o Orlando já tem empresa de fotografia. Vou chamar o Siriba é pintor. Sempre que nós tivermos que fazer exposição artística, tem alguém que, além de ter os quadros, já está dentro do ecossistema dos pintores aqui em Benguela. Certo. Vou chamar a Yana, que já canta, escolhe estrategicamente as pessoas que vão fazer parte da tua equipa para que elas venham com expertise do que elas já sabem e que também ainda assim consigam ajudar-te a desenvolver esse projeto. Então a equipa é muito importante e mais do que atrair voluntários, eles têm que estar motivados, engajados. Então vão precisar celebrar as pequenas conquistas que vocês conseguem. Mas antes de passares para a parte de escreveres absolutamente tudo, registares, testa primeiro. No ano passado, quando nós fizemos os bootcamps da NFL, com pague o que quiser a partir de 500 contas, aquilo era o meu teste. Eu não sabia se o mercado estava pronto para os bootcamps. Isso é que é na fila do pão, isso é que é bootcamp, isso é o que é carreira. Eu não sabia se as pessoas estavam prontas para ouvir essas verdades about LinkedIn. I didn't know, so I was just testing. So I did the bootcamp here in Luanda 2 times, and I also did it in Benguela 2 times. I was testing. I didn't know. I didn't have sure if people would receive that. So, but it's worth it. Yeah. Challenge. Eu não escrevi o turista. Até hoje nunca escrevi o turista sem gumbo. Fácil. Okay, just do it. Just do it. Just try do it. Main challenges that young entrepreneurs face in Angola. Because I was reading an article of you were talking about ser bom custa caro. Looking for a job. Custa caro. No, never mind. No, yeah. Ser bom custa caro. Lembrei. I have an idea, a project that can be helpful to the society, but it's really expensive. Então, quais são os principais desafios que jovens empreendedores, que jovens que têm projetos sociais que podem trazer benefício à sociedade e não só? I love this question because I was in an activity last week and they asked me something like that. Yeah. So right now in Angola, we have a lot of startups, a lot of young entrepreneurs, and we also have os programas de aceleração e incubação de empreendedores, but the problem is that most part of the programs são maioritariamente discursivos. Okay. Tu passas no programa de incubação, vais ter acesso à formação, palestras, que até podem trazer alguns resultados, mas também já vimos que os resultados são limitados que vêm daí. So, before talking about the challenge, I would like to say that things that we must solve in Angola. And this is a government responsibility, but also a private sector responsibility. And maybe NGOs too, because some NGOs also run programs for entrepreneurs and social entrepreneurs. So, os programas são maioritariamente discursivos, resultados limitados, e uma coisa que nós temos que mudar é, in Angola, we know, but se calhar não a maioria das pessoas, que há diferença entre empresário e empreendedor. O empresário é uma profissão, é um homem de negócios, é uma mulher de negócios, é alguém que se dedica exclusivamente a isso, estudou para gerir empresa. Um empreendedor não é
Empreendedorismo não é uma profissão. Ok. Empreendedorismo é a capacidade de identificar uma oportunidade de negócio, iniciá-la e geri-la com sucesso. Ou não! Ou não! Certo. Porque o teu empreendimento pode falhar. E o empreendedor é aquele que tem... Ou ele eventualmente sentiu que tinha uma vocação, um desejo de fazer aquilo, e ele pode começar esse empreendimento e em determinada altura já não querer mais. Por exemplo, eu comecei os agitadores culturais, fui diretora executiva até o ano passado, e depois achei que eu já não queria mais ser diretora executiva, temos um outro diretor executivo. Eu não tenho um cargo na minha associação, eu que fundei, mas eu não tenho um cargo, porque eu disse, eu não quero ter cargo aqui, eu quero fazer tudo, ajudar em tudo, mas não quero ter cargo, for example. Mas tu podes começar um empreendimento e depois veres que queres fazer isso para sempre, queres exercer enquanto profissão, e tu sais, então o teu negócio sai de empreendimento para um business formal. Os empreendimentos não são formalmente constituídos. Nem todos, não há essa obrigatoriedade. Mas uma empresa é formalmente constituída, por exemplo. Mas, em Angola também, além de nós termos essa confusão, esse problema, nós falamos sempre de empreendedorismo e de empregabilidade de forma separada. Is a mistake. O INEFOP do Ministério do Trabalho e o INAPEM do Ministério da Indústria e Comércio tinham que estar a levantar essa bandeira junto. Nós temos que falar de empreendedorismo e temos que falar de empregabilidade da forma assim. Porque se nós queremos ter empresas campeãs, e eu chamaria empresas campeãs aquelas que são as empresas angolanas bem-sucedidas e que conseguiram traçar um bom percurso no seu negócio. Se nós queremos ter empresas campeãs, nós temos que levar a sério os empreendimentos e as startups que nós temos para que elas saiam do nível de empreendedorismo para o nível de empresas, para o nível de empregabilidade, para o nível de esse fundador, esse gestor, passar a dedicar-se exclusivamente a essa atividade e, consequentemente, contratar mais outras pessoas para a empresa dele. Então, se os programas são maioritariamente discursivos, os programas de incubação e aceleração, what we gonna do, governo angolano, what we gonna do, incubadoras, aceleradoras, estágios. E I'm not talking about só, estás a ver aqueles estágios que os enfermeiros fazem nos hospitais quando estão no ensino médio, ou os professores fazem nas escolas quando estão no ensino médio, ou no ensino superior, porque eu fiz ciências da educação, também fiz estágio. Do mesmo jeito que nós damos estágio, além dos estágios e das guildas, né, que são associações, as universidades precisam de laboratórios para tal, porque muitas dessas startups, muitos desses empreendedores estão nas universidades. Então, nem todos os financiamentos que se disponibilizam precisam ser necessariamente para as incubadoras. Podem ser para as universidades, para que as universidades criem laboratórios também. Porque os estudantes já podem criar negócios e empreendimentos a partir da área deles de estudos, do que eles estão a estudar. Né? Às vezes não precisam necessariamente inventar a roda ou uma coisa que ainda não existe. A inovação pode, às vezes, partir do próprio contexto estudantil. Guildas, associações, laboratórios, isso vão fazer com que os programas deixem de ser discursivos. Quando falo da dificuldade dos empreendedores, eu quis destacar isso primeiro porque people think that the biggest problem we have is money. Is financial. Empreendedores precisam de dinheiro. Yeah, it's okay. You can have the money. You can have someone to invest in your idea. But you don't have the structure. E não é só a estrutura em termos organizacionais, mesmo infraestrutura também, because young people need spaces like this to work. Precisam de mediatecas, precisam de espaços de coworking para tal. As mentorias ainda são muito inacessíveis. Nós não temos high level, mentorias de high level, do tipo o CEO da empresa X, e vou chamar de empresas campeãs, porque eu gosto muito do termo empresas campeãs, porque não são só quaisquer empresas, são empresas que já alcançaram um nível muito grande de sucesso, de renda também. Então nós não temos, os programas, a maioria não oferece high level mentorship, que é com o CEO, porque nós estamos a falar também a nível de liderança. E quando nós falamos de liderança não é só a posição que ocupa, a liderança é ter iniciativa, é querer fazer as coisas, querer implementar as coisas, querer questionar as coisas. Então, as mentorias que se dão a startups e aos empreendedores atualmente são muito pobres, são muito básicas. Os programas de incubação são muito básicos. E depois, agora mesmo já falando de challenges,
muitas vezes as startups não têm aquela proteção legal das ideias que são partilhadas nos programas. Depois vai aparecer alguém que está a desenvolver, porque participaram juntos no programa, 6 meses depois está a implementar a mesma ideia. Nós falamos muito pouco sobre o trabalho do IAP, sobre a proteção dos direitos autorais, propriedade intelectual também. É algo que nós temos que ser mais rigorosos em relação aos programas que nós desenvolvemos para as startups e as próprias startups em si se capacitarem e empoderarem para terem noções disso. This is extremely important. E não se esgotam os conhecimentos, o aprendizado que se precisa, não se esgota em nenhum programa de 1 mês, 2 meses, né? Um acompanhamento que precisa ser precisa ser por um período mais longo, e as guildas, os laboratórios, os estágios seriam uma solução para tal. Os estágios não podem ser só para estudantes ou para formar indivíduos profissionais para determinadas empresas. Os estágios podem ser para os gestores de empresas também. Uau. Então, não se pensar nisso. Nós estamos muito discursivos, os resultados acabam sendo limitados. So, esses são os challenges que estamos um pouco no ecossistema. E claro, né, por último, né? Já sei que vocês querem ver acesso ao financiamento. Ok. Também um challenge daqueles. Também. Eu não foco muito nisso porque existem várias formas de financiamento. Eu particularmente as que eu mais uso nas minhas iniciativas é o crowdfunding. Crowdfunding, eu adoro. ok. Eu não gosto do crowdfunding, porque eu gosto do crowdfunding porque ele permite toda a comunidade se envolver. E eu acho que os beneficiários ou os clientes, as pessoas dos nossos projetos não têm que ser vistas só como beneficiárias, elas têm que ser participantes da ação. Elas têm que ver que o trabalho que nós estamos a desenvolver nos custa, nos cuiam, e elas têm que querer fazer parte disso. E é uma das formas de comprometer. E eu acho que são as 3 coisas que faltam aos jovens africanos hoje em dia. Liderança, não como posição, mas como ter iniciativa. Nós temos pouca iniciativa para fazer as coisas. Competitividade, aquela competitividade global de nós nos vermos como nós temos poucos mercados de vaidades. Eu adoro tanto quando as organizações fazem feiras, porque as feiras são mercados de vaidades, as exposições são mercados de vaidades. Todo mundo está a exibir o que faz, o que tem. E nós precisamos criar as nossas crianças já desde cedo a se verem como competitivas, a nível global, a alcançarem altos patamares. E a terceira é comprometimento. Nós temos que comprometer as pessoas. Do mesmo jeito que nós nos comprometemos com os projetos, as pessoas que beneficiam dos projetos têm que ser pessoas comprometidas também. Então, Carmen, final advice, conselhos finais para os jovens, quer sejam jovens empreendedores, jovens interessados em projetos sociais e enfim, tudo mais. Every opportunity that you have to show off, to show your business, to show your project, use it. Okay. Because lucky is opportunity more your competence. Okay. You have the opportunity And you for have, something now. Show your competence. Yes, sir. So every opportunity you have to show off. Yes. Se convidaram para a rádio, show off. Show off. Para uma entrevista, show off. Se vires aqui no Ango Polyglot, show off. Show off. Show off. Não tenham medo de ser visíveis pelos vossos talentos, pelas vossas ideias, pelas vossas habilidades. Mesmo se te sentes a pessoa mais introvertida e mais tímida, faz conforme te sentires confortável, mas show off. Quem não é visto não existe. É isso ali. Então, quem não é visto não é lembrado. Pessoal, essa é a Carmen Mateia. Eu podia passar aqui o dia todo com ela, porque ela é incrível e tem muita coisa sobre as quais nós podíamos conversar agora, mas não dá, talvez numa segunda oportunidade, não é isso, Carmen? Eu tenho que trazer aqui de novo para que possamos aprofundar certos assuntos que ficaram aqui ainda. Mas não queremos deixar a conversa muito, muito longa. Eu sei que está mesmo boa. I already miss it. Yeah. But we have to stop. Unfortunately, we have to stop. Se gostou desse vídeo, partilhe com seus amigos. Comente aqui, porque esse vídeo eu convidei a Carmen aqui por causa do desenvolvimento pessoal. Ela trouxe aqui muitas dicas de desenvolvimento pessoal. Então, é uma escola. Esse vídeo é o que vocês devem revisitar toda hora para pegar dicas para o vosso crescimento profissional. Então, Carmen Mateia, pessoal, salva de palmas para Carmen Mateia. Thank you for having me. Thank you, Carmen. I thank you so much. Bye-bye. Bye.